Pessoal, vamos analisar a decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, em que ele suspende 2 pontos da lei complementar aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que regula o processo de eleição indireta para governador e vice-governador do Estado. Ele deferiu monocraticamente uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo partido PSD, partido do prefeito Eduardo Paes, e ele suspendeu 2 pontos da lei. O primeiro ponto foi o voto ser aberto, nominal, e não secreto. E o segundo ponto é o prazo de desincompatibilização de 24 horas, ao invés do prazo de incompatibilização da Lei Complementar 64 de 180 dias. Tá? Antes da gente analisar propriamente a decisão em si, vale a pena sintetizar a situação da dupla vacância. Né? Primeiro ponto, o que acontece? O que é a dupla vacância? É a vacância, o fato de não ter um titular, tanto no cargo de governador quanto de vice-governador do Estado. Já há algum tempo, o Rio de Janeiro não tem vice-governador, porque o vice-governador Tiago Pampolha renunciou ao cargo para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, só tem governador. Eu gravo esse vídeo na sexta-feira, dia 20 de março, está marcado para a semana que vem o julgamento do governador Cláudio Castro no TSE, já 2 votos pela condenação, no caso que ficou conhecido como caso do CEPERJ, relativo à contratação de pessoas durante a campanha eleitoral, e ao que se indica, o que é publicado, há uma perspectiva de conclusão desse julgamento num prazo relativamente exíguo. Então, também o que se divulgou na imprensa que uma estratégia era postergar esse julgamento para além da diplomação numa eventual eleição do governador para senador, permitiria que ele tomasse posse e exercesse o mandato. Parece que essa estratégia tem dificuldade de se implementar. Então, há uma possibilidade muito grande de, já no início da semana que vem, ocorrer a renúncia. Então, a gente vai aqui analisar os diferentes cenários. O primeiro cenário é o seguinte: renúncia, seja para renunciar antes do julgamento do TSE, seja para se desincompatibilizar para ser candidato ao Senado, que é o cenário mais provável. Aí, a dupla vacância vai se dar por uma causa não eleitoral, que é a renúncia em si. Essa é uma situação. Dupla vacância por causa não eleitoral. Uma outra situação é se ele não renunciar e for condenado pelo TSE. Aí a vacância vai se dar por causa eleitoral. O regramento dessas hipóteses é diverso. Em se tratando de causa não eleitoral, o tema é tratado para presidente da República e vice no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, que diz que se a dupla vacância ocorre nos 2 últimos anos do mandato, a eleição será indireta, tá? Ou seja, pelos parlamentares e não pelo próprio povo. A dupla vacância ocorrendo nos 2 últimos anos do mandato. O Supremo entende que esse dispositivo não é de reprodução obrigatória para estados e municípios. Então, constituições estaduais e leis orgânicas podem estabelecer regras diversas, inclusive prazos diversos. Por uma opção, e não por imposição, o Constituinte do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pela Emenda Constitucional 53 de 2012, ao parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição do Estado do Rio, prevê uma norma semelhante. Havendo dupla vacância nos 2 últimos anos, a eleição será indireta. Tá? E, quando a dupla vacância decorrer de causa eleitoral, o tema é tratado no artigo 224, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que diz o seguinte, que a eleição será indireta se a vacância ocorrer menos de 6 meses do final do mandato. Então, se a decisão condenatória da Justiça Eleitoral for proferida nos 6 últimos anos do mandato, a eleição indireta. Se a decisão da Justiça Eleitoral ocorrer antes disso, que é a perspectiva, ocorrer ainda nesse semestre, em tese a eleição seria direta. Então, imagine
a gente poderia, em tese, se houver condenação da Justiça Eleitoral, nesse primeiro semestre, termos 2 eleições diretas para governador no estado do Rio de Janeiro. Uma para o mandato tampão até o final do ano e outra para o mandato inteiro de 4 anos. Há precedentes em que o TSE relativiza isso, admite eleições indiretas, mesmo num prazo mais amplo. Então, ele poderia excepcionar a aplicação do 224, parágrafo 4º, dizendo que mesmo a adesão sendo agora, a eleição é indireta. Mas então vejam que a regra, se a adesão for no primeiro semestre, a eleição ser direta, com a possibilidade do TSE excepcionar. Tá? Mas, resumindo essa situação que é um pouco complexa, o cenário que se coloca, seja pela renúncia, seja por uma decisão do TSE, agora excepcionando a eleição direta ou nos últimos 6 meses, o cenário mais provável é termos uma eleição indireta. Tanto é provável que a Assembleia Legislativa recentemente aprovou uma lei complementar estadual regulamentando esse processo, né? Onde a fumaça a fogo, evidentemente, essa é a leitura do jogo político. Né? E para entender a adesão do ministro Luiz Fux, é fundamental a gente entender alguns precedentes centrais do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é a ADI 5525, relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, decisão de 2018, em que o Supremo diz exatamente que se aplica o artigo que eu acabei de ler do Código Eleitoral, 224, parágrafo 3º e 4º, a dupla vacância de governador e vice por causas eleitorais, né? O que eu mencionei para vocês. Um outro caso importante, a ADI, essa foi decisiva no caso do Fux, ele fez um distinguishing com essa ação, a ADI 1057, né? Que é o caso das eleições suplementares da Bahia, relatado pelo ministro Dias Toffoli e julgado em 2021. Aqui o Supremo fixou bases fundamentais para a interpretação constitucional da dupla vacância. Primeiro, algo que eu já disse, o artigo 81, parágrafo 1º, que trata da dupla vacância para os cargos de presidente e vice, não é aplicável por simetria a governador e vice-governador. Segundo, a dupla vacância por causa não eleitoral, como, por exemplo, renúncia, ela se submete à competência legislativa do respectivo ente federativo. Por quê? Porque a matéria não é direito eleitoral. A competência para legislar sobre direito eleitoral é privativa da União. Como o Supremo entende que essa matéria é de índole administrativa e não eleitoral, a competência para legislar não é privativa da União, e sim de cada ente federativo. Por isso, foi editada uma lei complementar estadual para regular o processo. E aqui um ponto central abordado na decisão do ministro Fux, que é o voto ser secreto ou aberto. Nesse caso, o Supremo disse, olha, o voto secreto é uma garantia fundamental do cidadão em eleições diretas, inclusive cláusula pétrea, só que, em se tratando de eleição indireta, ou seja, quem vota não é o cidadão, é o parlamentar, a regra é o voto aberto, porque ele exerce um munus público e deve haver transparência, maior publicidade possível. Mas o Supremo ressalvou, numa passagem do voto Gilmar, do ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte, olha, em situações específicas onde haja um grande risco de represálias, o voto secreto pode ser adotado na eleição indireta para proteger o parlamentar de pressões. Então, a regra na eleição indireta é o voto aberto, com essa ressalva da possibilidade excepcional do voto secreto, né? E um outro aspecto fundamental também para a adesão do ministro Fux. Embora a competência para legislar sobre a matéria seja do respectivo ente federativo, ele deve observar as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal. Então, isso é cogente para o legislador estadual ao regular a eleição indireta para governador de estado. Um outro precedente importante é a DPF 969, que foi o caso de Alagoas, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 2023. Né? Se reafirmou aqui a necessária observância das condições de elegibilidade, hipótese de inelegibilidade, mas há um detalhe de ambas decisões.
falou genericamente na aplicação das hipóteses de inelegibilidade, mas não se fez uma lista exaustiva de se todas elas ou apenas parte delas seria cogente nessa eleição indireta estadual. Tá? Um outro ponto importante que a Lei Complementar Estadual incorporou é a desnecessidade de convenção partidária e registro da candidatura no partido político, ou seja, a lei estadual pode dispensar isso, como a lei do Estado do Rio, de fato, dispensou. Um outro aspecto que também a lei complementar do Estado do Rio observou, a unicidade de chapa, né? Isso tem que se observar por imposição direta da Constituição Federal, não pode ter uma eleição diferente para governador e outra para vice, é uma eleição só, né? Que você tem uma chapa de governador e vice. Um outro ponto que a lei complementar incorporou é a fixação de quórums distintos para o primeiro escrutínio e para os demais. Então, no primeiro escrutínio, deve-se observar a regra da maioria absoluta, mas pode-se adotar a regra da maioria simples nos próximos para viabilizar a escolha. Isso foi adotado pela Lei Complementar Estadual do Rio. E a possibilidade de fixação de prazos mais exíguos para que essa situação de instabilidade seja rapidamente sanada. A Lei Complementar do Estado do Rio é a Lei Complementar 229, aprovada recentemente, em 11 de março de 2026, e sancionada pelo governador Cláudio Castro. Então, dito isso, vamos analisar a decisão do ministro Luiz Fux, que, ao mudar dois aspectos-chave dessa lei complementar, que suspendeu a votação aberta, determinando que a votação fosse secreta, e suspendeu o prazo de desincompatibilização de 24 horas, determinando a observância do prazo de desincompatibilização de 180 dias da Lei Complementar 64, isso exigiu que as articulações políticas fossem revistas, porque o que se conversava e publicava na imprensa era que os principais candidatos a governador nessa eleição suplementar ocupariam cargos ou no Executivo Estadual ou no Executivo Federal. No caso do Executivo Estadual, seria o Nicola Michione, que é o secretário da Casa Civil do Cláudio Castro, e o Douglas Ruas, que é secretário também do Cláudio Castro, e se diz e se publica que é o virtual candidato do PL ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele seria candidato ao mandato tampão e seria depois candidato à reeleição para o mandato integral. E óbvio que isso o fortaleceria no debate. E um outro virtual candidato era o André Ciliano, que ocupa um cargo no governo Lula, no governo federal, ligado ao PT. Então, vejam que essas figuras estando fora, porque não vão conseguir cumprir o prazo de 180 dias, depois de 180 dias, dentro desse prazo, já vai ter se realizado a eleição, então será virtualmente impossível eles se candidatarem. Isso muda completamente o jogo. Tem que se pensar em outros candidatos que não tenham a exigência da desincompatibilização. Então, isso mudou completamente o tabuleiro disso que é muito importante para a política do Estado do Rio de Janeiro, que é essa eleição indireta. E quais são os fundamentos do ministro Fux? Primeiro, em relação à suspensão do voto aberto. Então, em relação a essa questão do voto aberto ou fechado, ele cita a ADI 1057 e cita essa ressalva de que, embora a regra seja o voto aberto, há previsão de voto fechado, possibilidade de voto fechado, quando houver a necessidade de blindar os parlamentares de pressões e influências externas. E o motivo que o ministro Luiz Fux considerou necessário blindar os deputados estaduais nessa eleição indireta de pressões externas foi a influência da criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. Ele falou, olha, é fato notório a força das organizações do crime organizado no Rio de Janeiro, a sua infiltração na política e o aumento de crimes em ano eleitoral, inclusive de homicídios. Então,
para blindar os parlamentares de influências externas, sobretudo do crime organizado, seria fundamental ter-se um voto fechado, porque eles poderiam votar com a sua convicção e sem medo de represálias. Esse é um ponto que, quando a liminar for submetida ao plenário, certamente vai ser discutido, porque ele não trouxe fatos concretos que revelassem uma intimidação efetiva do crime organizado aos parlamentares estaduais, particularmente nessa eleição ou em outras questões políticas decisivas. Então, isso não foi, fatos concretos não foram expostos no seu voto, não se sabe se eles existem nos bastidores, mas fato é que no voto eles não foram apresentados. Então, esse é um ponto certamente de discussão, né? E sendo que a regra é a votação aberta, porque são, né, parlamentares que não exercem, né, um poder próprio, e sim uma função pública delegada pelo povo e sujeito à accountability. A melhor forma de trazer accountability, referibilidade à vontade parlamentar ao titular da soberania popular, que é o povo, é o voto aberto. Então, esse é um ponto que certamente vai gerar discussões quando da submissão da liminar monocrática ao plenário do Supremo. Sobre a desincompatibilização é outro ponto que também certamente vai gerar discussão, né? A Lei Complementar 64 estabelece para diversos cargos, essencialmente do Poder Executivo, o prazo de 180 dias para a desincompatibilização. Toda a lógica da desincompatibilização é evitar o abuso da máquina, né? O abuso do poder político em prol da candidatura daquela pessoa que estava no Executivo. É bem verdade que, com a implementação da reeleição, a adoção, melhor dizendo, da reeleição no direito brasileiro e a não exigência de o candidato à reeleição se desincompatibilizar, então, governador, presidente, prefeito, se mantém no cargo como candidatos à reeleição, quebrou um pouco essa lógica da desincompatibilização do sistema constitucional brasileiro. Ficou um pouco incoerente, mas não foi revogada a regra da desincompatibilização. E o telos, né, a razão de ser da desincompatibilização é essa, é evitar um uso da máquina em favor de uma determinada candidatura, né, exigindo-se um afastamento, no caso dessas autoridades do Poder Executivo para concorrer ao caso de governador e vice, de 180 dias. Né? E aí, o que o ministro Fux diz? Ele diz, com razão, cito os precedentes que eu já mencionei, do Supremo, em que o Supremo diz, olha, tudo bem, a competência para legislar sobre eleição indireta é de cada ente federativo, né? Não é matéria de direito eleitoral sujeita à competência legislativa privativa da União. Tá? Porém, o legislador estadual tem que observar as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade previstas na Constituição Federal. É bem verdade, repito, que o Supremo não arrolou se são todas ou quais são, né? Mas o ministro Fux faz uma leitura que é ampliativa, dizendo que o Supremo falou que tem que observar as hipóteses de inelegibilidade. A desincompatibilização é uma hipótese de inelegibilidade fixada em lei complementar, não diretamente na Constituição, mas com base no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que expressamente prevê, né, a possibilidade de lei complementar fixar a desincompatibilização. Então, seria cogente a aplicação do prazo de 180 dias. Né? Portanto, seria inconstitucional o prazo de 24 horas fixado na Lei Complementar Estadual. E aí, em seguida, o ministro Fux falou o seguinte, e nesse particular ele divergiu de um precedente do TSE, que é importante vocês conhecerem, o precedente do ministro Tarcísio, é um número enorme aqui, eu vou ler para vocês, é o recurso ordinário
060000086.2018.6.27.0000. É um precedente do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, proferido em 2018. Tá? O que diz esse precedente do ministro Tarcísio? Ele diz o seguinte: olha, a eleição suplementar é um evento anômalo, de caráter absolutamente excepcional. Né? No caso, determinação de justiça eleitoral, porque houve anulação do pleito anterior, mas pode ser por renúncia. Né? E aí diz o seguinte, olha, abro aspas, na eventualidade, esse é o acordo do ministro Tarcísio, na Justiça Eleitoral, TSE, que admite a excepcionalização do prazo de 180 dias para as eleições indiretas. Diz o ministro Tarcísio, abro aspas, na eventualidade de ser necessária a convocação de lei complementar, deve-se atentar para a premissa de que o caráter excepcional de sua ocorrência conduz à relativa imprevisibilidade quanto ao momento de sua efetiva realização, de forma que os prazos e outras formalidades, por imperativo de lógica, devem ser adaptados ao contexto de singularidade que acidentalmente se impõe. E segue ele. A incerteza e a imprevisibilidade quanto à efetivação do novo pleito recomendam a extraordinária mitigação de prazos que norteiam o processo eleitoral, adaptando-os à realidade, na perspectiva de prevalência do critério da razoabilidade, orientação que encontra respaldo na jurisprudência dessa Corte. Né? E aí afastou o prazo de 180 dias, né? Afastou a hipótese de inelegibilidade nessa hipótese. Né? E aí, o que entendeu o ministro Luiz Fux? Ele entendeu de maneira diametralmente... Primeiro, ele fez um distinguish. Né? Ele falou, olha, o precedente do ministro Tarcísio se refere à dupla vacância por causas eleitorais, cassação de mandato, indeferimento do registro, etc. Enquanto a hipótese que eu estou cogitando é de dupla vacância por renúncia. Então, não é causa eleitoral. E, para ele, isso gera uma diferença importante, porque quando há causa eleitoral, há anulação da eleição. E quando a causa não é eleitoral, por exemplo, uma renúncia para se desincompatibilizar, não há anulação da eleição. Então, a eleição anterior resta rígida. E o ministro Fux acrescenta um outro argumento. Ele considera que há um risco de interferências políticas nessa eleição indireta. Diz ele, com efeito, há ainda mais razão para observância das regras sobre incompatibilidade nas eleições indiretas, que configuram um pleito eleitoral sui generis, com um colégio de eleitores reduzidos. Nesse contexto, o risco de influência política é até superior ao de uma eleição direta, porque a eleição direta ocorre sob a supervisão da Justiça Eleitoral e envolve campanhas junto a um amplo corpo de eleitores. Por isso, ele entende que o prazo de incompatibilização de meras 24 horas ante o pleito é manifestamente incapaz de preservar a igualdade de chances do certame eleitoral. Então, na verdade, vejam que o ministro Fux, ele considera, né, ele vai por dois caminhos. O primeiro aplica-se o prazo de 180 dias da lei complementar 64 e, além disso, o prazo de 24 horas é irrazoável. De maneira antagônica, né? O precedente do TSE, ele não analisa um prazo de 24 horas para desincompatibilização, então isso não foi tratado pelo TSE, mas o TSE permitia o afastamento do prazo de 180 dias e nisso a decisão do ministro Fux é antagônica, porque determina a obrigatoriedade da aplicação do prazo de 180 dias. Né? Essa também vai ser uma questão que certamente vai gerar debate no plenário quando dá submissão ao plenário. Primeiro porque ser causa eleitoral ou não não parece ser a grande questão. A grande questão é a pertinência do prazo de 180 dias de incompatibilização à natureza específica dessas eleições suplementares. Porque, assim, 6 meses é quase o que falta de mandato, né?
Então, assim, não dá para esse processo eleitoral demorar 6 meses. Então, a discussão é se esse prazo pode ou não ser relativizado. Um argumento que me parece mais sólido, né, ou sólido para sustentar a inconstitucionalidade desse prazo de 24 horas é esse que ele usa no final, né? Dizer, olha, o prazo é razoável e o sujeito praticamente, né, sai lá da secretaria no governo estadual ou no governo federal e protocola a sua candidatura, ou seja, o prazo de 24 horas é muito pequeno, embora a dupla vacância seja um fato imprevisível, depende de um ato personalíssimo do governador que quer renunciar, fora a adesão à justiça eleitoral, mas estão pensando na hipótese de renúncia. Ninguém sabe se ele vai renunciar ou não, mas se fala nisso há muito tempo. Enfim, é algo corrente que ele vai se descompatibilizar, vai ser candidato a senador. Então, não é uma situação de todo imprevisível que não permitisse um afastamento há mais tempo para evitar o uso da máquina em favor da candidatura. Né? Então, esse é um ponto importante. O contraponto que se pode arguir é dizer, olha, o próprio Supremo já afirmou que os prazos podem ser mais exíguos nessa eleição indireta, porque falta pouco tempo de mandato, a situação gera instabilidade, precisa ser resolvida com celeridade, então é razoável fixar prazos exíguos, e a própria ideia de que pode haver um uso da máquina, de alguma maneira, foi relativizada com a possibilidade de reeleição e a desnecessidade de desincompatibilização nesse caso. Enfim, o debate vai ser bom, né? A única coisa certa é a incerteza, é que toda hora a gente tem uma notícia, uma reviravolta, mas eu acho muito importante vocês estarem a par disso para acompanharem os movimentos políticos que se seguirão com conhecimento, enfim, do que o ministro Fux decidiu, quais eram as decisões prévias do Supremo Tribunal Federal, o que diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Complementar Estadual, enfim, quais são os fatores jurídicos que vão pautar as decisões políticas que serão tomadas nesse caso, que tem enorme repercussão para o Rio de Janeiro e para o direito constitucional aplicado aqui em nosso estado. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.